Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma, Amitabha. Hoje continuarei a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade do Venerável Mestre In Sun. Na vez anterior falei sobre os 5 agregados, os 6 sentidos e as 6 consciências. Hoje falarei sobre os 6 elementos e sobre a verdade do acúmulo. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 4. Os 6 elementos, stanza 70. A verdade do sofrimento também é elucidada pela combinação dos 6 elementos. E o sofrimento do mundo é apenas isso. Em relação à essência do corpo e mente, resultante da reunião de sofrimento, o Buda também enfatizou a classificação da matéria e falou sobre a combinação dos 6 elementos. Tal como é dito, os 4 grandes elementos englobam o espaço, tendo a consciência no seu interior, e isto é denominado de ser humano. Os 6 elementos são 6 categorias, ou 6 componentes que formam a essência dos seres sencientes. Elemento significa categoria ou componente. Os 6 elementos são elemento terra, água, fogo, vento, elemento espaço e elemento consciência, também chamados de 6 grandes elementos. Os 4 grandes elementos, terra, água, fogo e vento, são classificações das características da matéria, cujo significado pode ser profundo ou elementar, superficial. A partir da perspectiva elementar ou superficial, a dureza e solidez dos ossos, carne, etc., do corpo são do elemento terra. A fluidez e umidade do sangue, suor, etc., são elemento água. A temperatura e o calor são o elemento fogo. O fluxo sutil do movimento da respiração é o elemento vento. Estes são a matéria, toda a parte fisiológica do corpo. O elemento espaço é o próprio espaço vazio. Por exemplo, os espaços nos órgãos internos, a cavidade dos olhos, ouvidos, nariz, boca, etc. Assim como os poros por todo o corpo. Todos são o elemento espaço. Em outras palavras, o corpo material é cheio de espaços vazios. O elemento consciência é o discernimento e as 6 consciências do apego. Com esses 6 tipos de componentes formam-se os seres sencientes. As escrituras budistas geralmente dizem que a essência deste corpo e mente, pela qual os seres são formados, é obtida dos agregados, dos elementos e dos sentidos. Estes são toda a reunião dos sofrimentos dos seres. Havendo isso, então há vida, falando de forma geral, assim como há o sofrimento opressivo. É como foi dito por Lao Tzu: eu tenho uma grande preocupação, pois eu tenho este corpo. No entanto, na concepção dos não-budistas, além desses fenômenos do corpo e mente, há também uma alma eterna e imutável, também chamada de eu, em sânscrito Atman, que é a entidade que transmigra entre os reinos infernal, humano e celestial. Na verdade, isso é um produto da imaginação e ignorância dos seres sencientes. Os seres do mundo estão sofrendo nos 6 destinos do samsara, e a continuidade ilimitada de causas e efeitos do sofrimento é devida apenas a estes agregados, estes elementos e estes sentidos, e nada além disso. Nos discursos em que o Buda fala sobre a reunião do sofrimento, em primeiro lugar,
ele apontou que isto é definitivamente a natureza do sofrimento opressivo. A vida é realmente sofrida, insatisfatória. Não há como torná-la prazerosa. Se não for tratada por completo, não haverá qualquer esperança. Em segundo lugar, ele apontou a realidade da reunião, da origem do sofrimento, para que os seres possam se liberar da ilusão da concepção teísta, da essência da alma ou do eu real. E somente assim terão a possibilidade de liberação e autonomia. Isso é o necessário e o primeiro que deve ser compreendido profundamente para se estudar e praticar o nobre Dharma transcendente. A verdade do acúmulo. Stanza 71. O sofrimento surge devido ao acúmulo de karma. O acúmulo de karma é devido à confusão. As forças que geram karma, que o nutrem e o germinam, quando combinadas, essas condições invocarão os frutos do sofrimento. A seguir, vou esclarecer sobre a verdade do acúmulo. Acúmulo significa surgimento devido a causas e condições. Porque os frutos do sofrimento mundano dos seres surgem incessantemente, isto deve-se ao acúmulo de karma. Karma são as boas ou más ações, karma aparente, e também o potencial gerado pelas boas ou más ações, karma não aparente. Devido ao acúmulo da força kármica, acumulam-se os frutos do sofrimento a partir dessa força kármica. Mas por que surge o acúmulo de karma? Isto é devido à confusão. Confusão é desorientação. É um termo geral para aflição. Aflições são as aflições da mente, cobiça, raiva, ignorância. Devido aos componentes prejudiciais das mentes dos seres, há agitação e perturbação, e é por isso que surge o acúmulo do karma. Quando se trata disso, é necessário compreender uma questão importante. Deve-se saber que, dos frutos do sofrimento provocados pela força kármica, a aflição é a força principal. Com relação ao karma, as aflições possuem dois tipos de força. Primeiro, força que gera o karma. Independente de bom karma ou mau karma, tudo o que pode invocar os frutos do sofrimento do samsara é resultado direto ou indireto, induzido pelas aflições. Por isso, se eliminar as aflições, nenhuma atitude se tornará em força kármica que invoca os frutos do sofrimento do samsara. Segundo, força que nutre e germina. Quando o karma já está criado, torna-se na força kármica dos seres. No entanto, é necessário que essa força seja novamente induzida pelas aflições, para invocar os frutos do sofrimento. Isto é como a germinação da semente. Mesmo que se tenha a semente, se não houver a umidade da água, a nutrição, a semente não germinará. Portanto, se eliminar as aflições, todas as sementes kármicas secarão, perdendo a força que gera frutos. Devido às aflições que geram karma e que o nutrem e o germinam, quando houver a combinação de causas e condições, então haverá a invocação dos frutos do sofrimento da semente kármica. Por isso, dizer simplesmente efeito kármico não é uma explicação suficientemente clara. Seria mais correto dizer que a ignorância e outras aflições invocam os frutos do sofrimento do samsara, do que falar que o karma invoca os frutos do sofrimento do samsara.
Hoje falei sobre os 6 elementos e a verdade do acúmulo. Na próxima vez, continuarei explicando sobre a verdade do acúmulo. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.